Olá, prima linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, assim como eu estou. Que você esteja aí, seja na companhia dos amigos, da sua família, né? Nós ainda estamos no mês de férias, com certeza você está indo dormir tarde e acordando tarde também, passeando, se divertindo, brincando, viajando. Não importa o que você esteja fazendo, mas o que você não pode esquecer é de estar na companhia de Jesus e do Espírito Santo. Não se esqueça de chamar Jesus para se divertir junto com você. E mesmo a gente estando de férias, nós não podemos deixar de todos os dias estar lendo a palavra de Deus, aprendendo mais um pouquinho sobre como Ele quer que a gente se comporte, sobre o que Ele quer que a gente faça, para cada dia nós nos aproximarmos mais dele. E a partir de hoje eu vou estar começando com vocês uma série bíblica nova, que é Vida de Moisés. Mas antes de começar, eu vou perguntar para você: você alguma vez na vida já se sentiu assim que ninguém liga para você? Você pode se sentir que está tão sozinho quando dificuldades acontecem na sua vida, não é? Mas tem alguém que sempre se preocupa com você, seja com você estando alegre, feliz ou preocupado. Esse alguém é Deus. Então, nas próximas semanas, nós iremos aprender sobre o cuidado incrível de Deus por seus filhos. E hoje, nós vamos aprender sobre uma família israelita que morava lá no Egito há muito, muito tempo. Essa família precisava confiar em Deus, que Deus cuidava dela, pois o bebê que estava para nascer estava correndo um grande perigo. Então, quase 400 anos antes desse episódio acontecer, os israelitas, também chamados de hebreus, eles tiveram que abandonar a terra deles, Canaã, devido à escassez de alimento, ou seja, à fome. E eles foram para o Egito buscar alimento e ficaram por lá centenas de anos. E as famílias israelitas tiveram muitos bebês. E um dia, há muito tempo, eles começaram com poucas pessoas. Vocês viram, na outra série que eu contei para vocês no ano passado sobre a vida de José. Então, este episódio está acontecendo depois da vida de José. E essa história que eu vou contar para vocês está aqui no livro de Êxodo. Aí no livro de Êxodo, no capítulo 1 e no versículo 5, está falando bem assim, ó. Todas as almas, pois, que desceram, descendentes de Jacó, foram para o Egito, foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. Sendo, pois, José já falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, ou seja, tinha passado 400 anos, os filhos de Israel frutificaram e multiplicaram e aumentaram muito e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra encheu-se deles. Depois disso, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele não ouvia, passado 400 anos, esse faraó, ele não tinha ouvido falar de José. E o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e muito mais poderosos do que nós. Eis que usemos sabiamente para que eles não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. E era agora os israelitas no número de 2 milhões. Então, ou seja, quando o pai de José foi lá para o Egito, com a família dele, com os seus servos, eram 70 pessoas. Agora, passado mais de 400 anos, já era 2 milhões de pessoas. Então, o faraó estava preocupado, porque ele falou assim, pera lá, os israelitas são mais, a quantidade deles é maior do que nós, os egípcios. E se esse povo resolve entrar em guerra
ou se unir a algum dos inimigos do Egito e para guerrear contra nós. Não, a gente precisa o quê? Ele começou a ficar preocupado. Precisamos começar a dar um jeito nisso. Então, ó, dia após dia, o que ele fez? Ele começou a escravizar o povo de Israel. Ele colocou os israelitas sob controle, começou a colocar eles para trabalhar, para fazer os tijolos, para construir as suas grandes construções, né? Hoje em dia a gente vê lá, né, no país do Egito, a gente vê aquelas grandes pirâmides, né? E com certeza, né, na Bíblia não fala, mas com certeza aquelas pirâmides elas foram construídas durante esse período que o povo de Israel estava lá sendo escravo, né? Ajudando a construir aqueles grandes monumentos que hoje a gente vai lá visitar como monumentos históricos. Então, eles trabalhavam de sol a sol, aquele sol escaldante, fazendo os tijolos de argila. No entanto, apesar desse trabalho pesado, o número dos israelitas continuava a crescer. Faraó, portanto, ordenou, sabe o quê? Que as parteiras, quando os filhos dos israelitas nascessem, era para as parteiras o quê? Matar. Tá aqui, ó, no versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e da outra Puá. E lhe disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-os, e se for filha, deixa vivo. Então ele falou bem assim, ó, todo menino que vocês forem ajudar a vir ao mundo, se for menino ou homem, você já estrangula e mata. Agora, se for menina, pode deixar viva, porque as meninas trabalham em casa, mas os meninos homens vão o quê? Pra guerra, e pode guerrear contra nós. E as parteiras, porém, elas temeram a Deus. Elas falaram, nós vamos mexer com esse povo, filho do Deus vivo? Não. E elas não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservava os meninos com vida. Então o rei chamou as parteiras e disse, por que vocês não estão fazendo o que eu mandei? E aí as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias, sabe, Faraó, elas são muito espertas, não são como as egípcias, porque elas são vivas. E quando a gente chega lá, elas já deram à luz a seus filhos. E não tem como a gente ir lá fazer o parto. Elas mesmas estão fazendo o seu próprio parto. Portanto, Deus fez bem aquelas parteiras. Então, Deus abençoou a vida daquelas mulheres por causa delas não tirarem a vida das crianças. E aconteceu, então, que o faraó ordenou que todos os filhos, então, que nascessem dos hebreus, era para jogar no Rio Nilo. E o Rio Nilo era cheio o quê? De crocodilos. Então, todo menino homem que agora era nascido era jogado aonde? Lá no Rio Nilo. E o coração pecador do faraó o levou a elaborar esse plano malvado. A Bíblia, porém, diz que uma das famílias era de um homem chamado Arão. E a sua esposa se chamava Joquebede. E ele já tinha um filho de 3 anos de idade que chamava Arão e uma filha adolescente chamada Miriam. E Joquebede logo teria mais um filho. E aí eles começaram a ficar preocupados. Será que o bebê seria menino ou menina? Qual seria o sexo do bebê? E era essa a preocupação deles. Por fim chegou o momento, o bebê nasceu e era um menino. E eles provavelmente acalmavam o choro desse bebê para que ninguém soubesse que tinha uma criança naquela casa. Pois ele sabia o perigo que aquele bebê estava correndo. Mas a Bíblia diz que eles não tinham medo da lei do faraó. E eles sabiam que Deus amava esse bebê. E eles precisavam confiar que Deus cuidaria do menino, mesmo nessa situação difícil. E vocês sabiam que
nós também, crianças, assim como aquele faraó, nós nascemos com coração pecador. Aqui, ó, na Bíblia, em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 9, fala bem assim, ó: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, assim como aquele faraó tinha um coração pecador, eu e você também temos esse coração pecador. E o que é pecado, professor Esther? Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu vejo, que deixa Deus triste. E isso me afasta de Deus. Faz com que eu fique cada vez... O meu pecado é o que faz com que eu me afaste de Deus. Porque Deus, ele é santo e puro. Então, o pecado é como se fosse uma sujeira. E essa sujeirinha não pode... faz com que eu não me aproxime de Deus. Através do pecado, eu fico afastado dele. Então, ó, ele não quer que eu tenha pecado no meu coração, mas como eu sou pecador, eu estou afastado dele, então ele criou um plano para que eu pudesse viver perto dele, que é o que nós vamos ver aqui durante a história. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, então você pode confiar em Deus que ele vai cuidar de você, assim como ele cuidou daquele bebê. E é natural, às vezes, você sentir medo, assim como aquela família sentiu medo, né? Porque no mundo, às vezes, a gente acontece coisa que nos deixa amedrontado. Às vezes o bairro onde você mora é um bairro barra pesada, né? É um bairro onde não tem muita segurança e você fica com medo. Às vezes você fica com medo também por alguma situação difícil que você pode estar passando dentro da sua casa, o papai está desempregado, a mamãe está doente e você fica preocupado, mas você não precisa se preocupar, porque assim como Deus cuidou daquele bebê, ele cuida de você. Assim como aquela família, mesmo preocupada, ela estava confiando em Deus, Deus também quer que você confie nele, ó. Aqui no livro de Jeremias também 32 e o versículo 17 fala bem assim, ó: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa, ou seja, para Deus. Então, não interessa qual seja o seu problema, você pode confiar que ele te ajudará e tomará conta de você. Então, ó, Joquebede e as pessoas daquela família confiaram em Deus para cuidar do seu bebê, que era do sexo masculino, era um menino. Apesar da difícil lei de Faraó, o bebê crescia e ficava cada vez mais difícil esconder, porque dava a hora dele mamar e a mamãe precisava da mamar. Então, como é que vai fazer para um bebê não chorar? Não tinha como. Dali a pouco o bebê foi crescendo, foi ficando forte. Na Bíblia fala que se passaram 3 meses, agora ela já não conseguia mais esconder o choro do bebê. Então, a Joquebede, ela teve um plano. Deus deu para ela uma maneira de livrar o seu bebê. E ela provavelmente pediu para seus filhos ajuntarem o quê? Junco, que é uma espécie de planta. E ela teceu um cestinho com aquele junco. Depois ela forrou o lado de fora dessa cestinha com um betume. O betume, crianças, é uma espécie assim, é como se fosse o petróleo que hoje em dia é usado para fazer o combustível que vai aí no carro do papai, no carro, né, da mamãe. Então, do petróleo se é tirado o óleo diesel, que vai no caminhão, no ônibus, né, nos automóveis maiores, e é retirado o que? A gasolina, que vai nos automóveis, né, menores. E o betume, né, é o petróleo grosso. Então ela pegou, né, aquele betume, aquela substância preta viscosa, porque ela é grudenta, e passou do lado de fora daquele cestinho que ela fez de junco. E aí depois, né, ela pegou, né, chamou a sua filha mais velha, Miriam,
E junto com Miriam, ela fez o quê? Colocou lá o Moisés dentro do cesto, embalou, né? Amamentou o seu bebê, colocou ele dentro daquele cestinho e o lançou no rio Nilo. Pegou lá o cestinho com o bebê, cobriu o cestinho e lançou no rio Nilo. Agora imagina o coração dessa mamãe, pegar aquele bebê e colocar dentro do rio cheio de crocodilo. Imagina o coração dela como ficou. Ao mesmo tempo que ela ficou apreensiva de soltar o seu bebê dentro do rio, ela continuou o quê? Confiando em Deus. Ela falou, se Deus livrou o meu bebê de morrer, ser jogado no rio, então com certeza ele vai continuar livrando o meu bebê. E aí ela falou com Miriam, para Miriam ficar observando. Miriam já era adolescente, ela foi o quê? Conforme o bebê ia por entre a beirada do rio, a Miriam foi ali, né, na margem do rio, seguindo para ver até aonde ia aquele cestinho com o seu irmão dentro. E o cestinho foi pelo rio afora e ele parou. E quando esse cestinho parou, ele parou exatamente aonde haviam mulheres tomando banho, porque era normal naquela época as pessoas tomarem banho no rio, não tinha banheiro como a gente tem hoje, então elas iam para a beira do rio lavar roupa, lavar as suas vasilhas, tomar banho. E quem é que estava ali na beira do rio tomando banho? Uma pessoa muito especial, a princesa, a filha do faraó. E aí, de repente, ela vê aquele objeto vindo pelo rio afora e ela mandou uma das suas servas, pega aquele cesto lá, vê o que é aquilo lá. Quando as suas servas foram e trouxeram, que abriram, ouviram o choro daquele bebê. E aí, quando ela ouviu o choro daquele bebê, ela com certeza falou, essa criança deve ser de alguma das hebreias, porque ela sabia o decreto que o pai dela tinha baixado para que todo o bebê nascido homem das hebreias era para ser jogado no rio. E assim que ela viu aquela criança, ela não tinha filhos, ela se apaixonou por aquele bebê. Ela falou, não, que bebê mais lindo, eu quero esse bebê para mim. E nisso Miriam viu e parou. Aí Miriam foi e falou bem assim, a senhora não gostaria, minha senhora, de que alguém cuidasse desse bebê para você? Porque eu vejo que você não tem como amamentar esta criança. Então ela falou, eu quero. E aí Miriam correndo voltou para casa e falou, vamos mamãe, vamos, porque Moisés foi achado pela filha, o nosso bebê foi achado pela filha do faraó e ela tá precisando de uma ama para cuidar do seu bebê. E aí ela foi e levou a sua mãe até a princesa. E aí a princesa foi e falou, minha senhora, ela sim, pois não, princesa. Ela, olha, eu quero que você cuide deste bebê até que ele cresça, fica numa idade que possa já se virar sozinho. E durante esse tempo que você vai cuidar deste bebê, eu vou pagar para você um salário. Olha só, aquele bebê, né, que tinha sido jogado no rio, Deus deu mais um livramento. Agora, a própria mãe da criança ia cuidar do bebê e também ia receber um salário. Ela não ia ser mais escravizada, ter que trabalhar para fazer tijolos. Agora ela ia cuidar do bebê que a filha do faraó tinha adotado. E ela falou, o nome dele será Moisés. Por quê? Significa tirados das águas. Esse é o significado do nome Moisés, tirado das águas. Então agora imagina no coração de Joquebede a alegria por não só cuidar, ter o seu filho nos seus braços, mas também não ter mais que ficar com medo de que ele pudesse ser jogado no Rio Nilo para ser comido pelos crocodilos. Então, Joquebede estendeu os braços e pegou seu filhinho. E o coração dela certamente ficou exultante, porque agora ela não ia mais ter que
esconder o seu filho, ela ia cuidar dele. Então, Deus cuidou de uma forma maravilhosa de Joquebede e do seu bebê Moisés. E Joquebede levou agora o seu filho para casa e teve a alegria de cuidar dele nos anos seguintes. Embora fosse viver com ele apenas alguns anos, né, Joquebede deve ter se esforçado muito para ensinar o menino sobre o cuidado de Deus. Por fim, chegou o dia em que Joquebede teria que levar o filho para o palácio. A filha do faraó o adotou, né? E aí chamou, assim como quando ela entregou ele para Joquebede, ela falou, ó, a partir de agora seu nome é Moisés. E Joquebede deve ter se sentido muito triste quando deixou seu filho no palácio para que fosse educado pela princesa egípcia. Mas bem no fundo do coração, ela sabia que Deus não deixaria o seu filho morrer, que continuaria cuidando dele por toda a vida. Então, crianças, esta é a primeira parte da história da vida de Moisés. E assim como Deus cuidou de Moisés, ele cuida também de você. Olha só o que ele fala aqui em 1 Pedro 5:7, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quem é que cuida de nós? É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É ele quem cuida. Então, assim como ele cuidou de Moisés, ele cuida de você também. Talvez você ainda não confie em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas como Deus ama você, ele criou um caminho para que seus pecados fossem perdoados. A Bíblia diz aqui, ó, em João 3:16, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando fala que Deus amou o mundo, ele amou você e eu. Não perecer é que ele não quer que você fique separado de Deus. Então, se você quer ter a vida eterna, você tem que crer, confiar plenamente em Jesus, o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por você. Você pode ser perdoado, você será mudado no interior para que viva para alegrá-lo. Você também terá a vida eterna, ou seja, um dia irá morar com Deus lá no céu. Você está disposto a se afastar do pecado e aceitar Jesus como seu Salvador hoje? Então, se você aceita, então inclina sua cabeça aí e fale junto comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha morar no meu coração. Eu confesso que sou pecador e creio que o Senhor morreu naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. E eu creio também que o Senhor ressuscitou e hoje está vivo aí no céu, preparando um lugar para mim morar. Espírito Santo, venha morar no meu coração, me ajudar a fazer o que é certo, pois eu, papai, te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Se você fez essa oração, você agora não esqueça o que está escrito aqui em 1 Pedro 5:7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Então, só Deus é que pode cuidar de você, criança. Não tem outro que possa cuidar de você. O papai e a mamãe cuida de você, cuida. Mas ele tá com você 24 horas? Não. Quem tá com você 24 horas é só o Senhor Deus. Olha só, eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar com você, que é bem assim, ó. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos, tudo há de passar, mas ele o mesmo há de ser. Meu Salvador bem pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos, tudo há de passar, mas ele o mesmo há de ser.
mas ele o mesmo há de ser. Então, ó, ele pode te guardar de tudo, do perigo de acidente, do perigo de doença, do perigo de ser maltratado, ele pode te guardar. E só ele pode fazer isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da vida de Moisés. O que será que aconteceu com Moisés lá no palácio? Será que ele foi bem aceito pelas outras crianças do palácio? Será que o faraó gostou de ter Moisés ali dentro do palácio? Bom, nós vamos descobrir isso no nosso próximo encontro. Então, ó, entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, aperta lá o sininho na opção todas, curte, comenta, compartilha com seus amigos essa nossa nova série, essa nossa nova aventura sobre a vida de Moisés. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!